E aí, meus queridos, vamos aqui dar continuidade a mais um dos conteúdos de educação física escolar, trazendo para vocês hoje um pouco do assunto sobre o jogo de damas e xadrez. Então, pessoal, o jogo de damas e xadrez, como vocês com certeza já conhecem, eles vão ter algumas coisas em comum e outras coisas que são totalmente diferentes. O jogo de damas e xadrez, ele possui suas particularidades e suas partes em comum. Neste pequeno texto que nós vamos ter acompanhando esse vídeo, nós iremos falar um pouco sobre esses dois jogos de tabuleiro. O principal objeto em comum entre esses dois jogos é o tabuleiro. E o tabuleiro de dama e xadrez, eles possuem 64 casas, divididos entre 32 casas claras e 32 casas escuras. Como vocês podem ver aí, a simbologia do nosso tabuleiro, certo? Onde tem 64 casas, divididos entre casas claras e casas escuras. Vocês podem observar também que neste tabuleiro, na linha horizontal dele, nós temos uma ordem alfabética e nas linhas verticais nós temos uma ordem numérica. Essa é uma diferença que é utilizada no jogo de xadrez. No jogo de dama, não obrigatoriamente precisa ter essa ordem alfanumérica para se jogar, certo? Quando falamos sobre a movimentação do jogo de damas, entendemos que o movimento de todas as peças ele é comum, sempre em diagonal e somente movimenta-se pelas casas escuras, uma casa de cada vez, exceto quando esta peça ela é promovida à dama ou quando está a capturar uma outra peça. Nós podemos ver agora nesse slide aqui que nós temos a divisão das peças, a organização delas, como fica no tabuleiro. Independente do jogador, todas as peças elas ficarão organizadas na casa escuras, mais próximas do jogador, conforme você pode ver, sendo 12 peças para cada jogador. Ou seja, as 3 primeiras linhas escuras mais próximas a você é onde vai ficar organizada as suas peças. A movimentação no jogo de damas, como vai ser, como foi dita, já em diagonal, uma casa de cada vez. Ou seja, as casas que estão vazias são casas por onde você pode se movimentar, certo? Quando a gente fala sobre a movimentação do jogo de xadrez, entendemos que o movimento de suas peças é bem particular, onde cada uma possui sua movimentação exclusiva, exceto o rei e a rainha. Por quê? Porque o rei e a rainha, eles têm movimentação bem semelhantes, certo? E a rainha tem vários tipos de movimentações, igual de outras peças que compõem o jogo de xadrez, certo? Sobre essas movimentações, nós vamos estudar um pouco aqui no capítulo que fala sobre o conteúdo de xadrez também. Dentro do jogo de xadrez, são divididos em 32 peças, certo? Dividido para 16 peças para cada jogador. Diferente do jogo de damas, o jogo de xadrez ele vai compor as casas claras e as casas escuras, certo? Onde a primeira linha mais próxima do jogador vai ficar as peças que são as torres, o cavalo, o peão, o rei e a rainha. E na segunda linha ficará os peões, certo? A quantidade de peças para cada jogador é 8 peões, 2 torres, 2 cavalos, 2 bispos, 1 rei e uma rainha, posicionados da forma que vocês podem ver aí na nossa imagem. Um fato interessante é que no posicionamento sempre haverá aquelas peças que são duas, uma posicionada na casa clara e outra posicionada na casa escura. Por exemplo,
Nas peças brancas, existe uma torre na casa A1, é uma casa escura. E também existe uma torre na casa H1, que é uma casa clara. Da mesma forma como acontece com o cavalo, que está posicionado em uma casa clara e uma escura, e o bispo também. Outro ponto interessante, que deve também ser observado, é que a rainha branca, no início do jogo, se posiciona sempre na casa branca. E a rainha preta se posiciona na casa escura também, certo? Então, para memorizar melhor, rainha branca na casa branca, rainha preta na casa preta, ou rainha escura na casa escura, ou rainha clara na casa clara, certo? Então, vamos dar continuidade aqui. Essas são também um outro exemplo das peças de forma individual, sem ser no tabuleiro, onde a primeira peça da esquerda para a direita vem ser a rainha, logo após vem o rei com sua cruz em cima da peça, a torre, logo abaixo da rainha vem o bispo, logo à direita o cavalo e por fim o peão. Então nós vamos estudar um pouco agora sobre a movimentação de cada uma dessas peças, certo? De uma forma bem breve, para vocês compreenderem um pouco sobre como funciona a movimentação delas. A rainha, vocês podem ver que tem várias setas ao redor dela. Quer dizer que ela pode fazer todos esses movimentos, independente de qual for a vez dela no jogo. Qualquer hora ela pode fazer esse movimento. O que impede ela fazer um desses movimentos? Se tiver alguma peça no meio, ela não pode ultrapassar uma peça, certo? O movimento tanto de andado como o movimento de ataque são os mesmos. Ou seja, ela escolhe um lado para andar ou capturar e pode andar assim quantas casas for permitida. Já sobre o rei, ele já tem uma movimentação um pouco mais limitada. Ele tem as mesmas movimentações da rainha, porém o rei ele só pode andar ou capturar uma casa próxima a ele. Já a rainha não. Se a peça estiver distante, ela pode capturar a peça distante, tal como ela pode andar casa mais distante do que uma casa, certo? O rei, como vocês podem ver na imagem, somente pode andar uma casa por vez ou capturar também somente uma casa próxima a ele. Já a torre, ela pode fazer o movimento de andar ou capturar na vertical ou na horizontal. Ela também tem essa escolha. Lembrando que a regra sempre vai se aplicar. Se tem uma peça no caminho dela, ela não pode ultrapassar essa peça, certo? Na captura, da mesma forma, ela pode capturar em longa distância, tal como pode capturar uma peça próxima a ela. Já o bispo, ele anda em diagonal. O movimento do bispo é muito semelhante ao movimento da dama do jogo de damas. Como vocês podem ver aí, as casas vermelhas é somente para simbolizar para onde esse bispo ele pode se movimentar. Ele pode ir tanto para a diagonal superior como para a diagonal inferior, certo? Sempre a mesma regra. Se as casas estiverem livres, ele pode andar quantas casas quiser. Se a casa está ocupada, ele não pode ultrapassar aquela casa. E para a captura, da mesma forma. Um ponto interessante para todas as peças é que a captura, diferente do jogo de damas, você não pula por cima da peça. Você ocupa o espaço onde a peça que você capturou estava, certo? Vamos dar continuidade aqui agora com o cavalo. O cavalo, ele faz uma movimentação considerada uma movimentação em L.
como vocês podem ver aí na seta. Sempre vai ser uma movimentação que vai lembrar um L, tanto para o movimento de andar, quanto para o movimento de captura, como mostra aí na nossa imagem. Esses quadrados vermelhos mostram também onde o cavalo pode capturar, certo? As 3 peças de peão, onde estão aparecendo próximas do cavalo, não estão em vermelho, porque já está mostrando que é um local de captura do cavalo, ok? Vamos dar continuidade agora com o peão. O peão, ele é a peça que tem mais quantidade dentro do nosso jogo de xadrez, onde ele é composto por 8 peças. O movimento do peão, ele é somente para frente, ou seja, ele só vai na vertical, certo? Quando se fala em captura do peão, ele faz a captura em diagonal. Vamos observar esse peão branco que está ao lado do peão preto. Vocês estão vendo que tem um quadrado vermelho próximo a este peão, certo? Esse quadrado vermelho indica que o peão, se caso ele estivesse na casa vermelha, né, aí onde está marcado, ele poderia ser capturado. Ou seja, a captura do peão é em diagonal. Um detalhe importante sobre o peão é que todo o peão vai ter a sua primeira movimentação, certo? Então, na sua primeira movimentação, ele tem a opção de andar somente uma casa para frente ou até mesmo 2. Isso cada peão. Se na primeira movimentação do peão ele não utilizou as 2 caminhadas, né, as 2 casas à frente, ele não poderá mais utilizar durante o jogo, certo? Isso é um benefício para cada peão onde vai a sua primeira jogada com ele, tá certo? Esse é um detalhe muito importante do peão. Resumindo, peão anda em vertical e captura na diagonal. Pode ser diagonal para frente, como também pode ser diagonal para trás. E assim, nós encerramos a nossa aula de hoje, falando um pouco sobre as movimentações do jogo de damas e do jogo de xadrez. O jogo de xadrez realmente ele puxa um pouco mais dos nossos conhecimentos, né? Porque tem várias peças diferentes comparado com o jogo de damas, né? Que vai ter a própria peça comum e a dama, certo? Espero que vocês tenham, assim, compreendido um pouco mais sobre cada um dos 2 jogos. E qualquer dúvida, né, deixa o comentário aqui no vídeo que a gente tenta responder o mais breve possível. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.